Dostoiévski, filósofo cristão russo, desculpa, escreveu assim, cadê o Marvin aqui? Escreveu uma frase muito conhecida, né? Ele vai dizer: há um vazio no ser humano que é do tamanho de Deus. Isso significa que às vezes a gente fica tentando preencher esse vazio com coisas, pessoas, lugares, sensações, estados. No nosso contexto atual de rede social, tem gente que fica tentando preencher o vazio, tentando ser visto na internet, um like, essas coisas. Mas você já é visto por quem importa. E Ele te olha muito bem, te ama muito. Mas a gente vai tentando preencher esse vazio com coisas, pessoas, lugares, sensações, status e até na experiência religiosa. Mas nem mesmo a experiência religiosa é a solução do nosso problema. A igreja, por exemplo, não é o Cristo. E às vezes a gente confunde cultura religiosa com vida cristã de verdade. O que eu quero dizer quando eu digo cultura religiosa? Às vezes a gente está acostumado a ser daquela igreja. Você é acostumado à rotina eclesiástica, ok? Tipo, nasci na igreja adventista, batista, presbiteriana, seja lá qual for a sua denominação, mas você está acostumado a ser aquilo ali. Você é culturalmente religioso. E toda a sua visão de mundo se dá a partir dos óculos da sua própria denominação. E às vezes você começa a confundir o Cristo com a sua igreja também. Em vez de pregar Jesus como solução do problema, você começa a pregar a igreja como solução do problema. Mas ela não é a solução, é o Cristo. A igreja não é a solução, a igreja aponta para quem é a solução: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Afinal, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos: Cristo. E a gente vai confundindo essa rotina de igreja, esse estar acostumado a ser religioso, com vida cristã de verdade. O que a experiência religiosa pode fazer, como mera experiência religiosa, é mudar sua roupa, seu cabelo, mudar as músicas que você escuta, sua linguagem, sua rotina, né? Então você vai na igreja quarta, domingo. Mas o que a experiência religiosa não pode fazer na sua vida? Sabe o que é? É perdoar o marido que te traiu. É perdoar a pessoa que matou seu filho. É perdoar... Aliás, você não perdoa nem o cara da igreja que tomou seu lugar no cargo. Você não perdoa nem o cara da igreja que discordou de você na comissão. Imagine então perdoar quem matou alguém da sua família. Porque isso, irmãos, a gente está falando agora de essência. A aparência é fácil. Ter a aparência de crente, qualquer um consegue fazer isso pelo esforço. É fácil. O que a gente não consegue fazer pelo esforço é amar. Amar inimigo, orar por quem nos persegue, abençoar quem amaldiçoa a gente. Essa coisa que a Bíblia já diz para a gente fazer, está lá. E aí, como a gente não consegue, a gente tenta disfarçar com aparência. Com aparência de crente. E às vezes a gente interpreta esse papel de crente aí. O problema é que Deus não conversa com personagem. Deus só conversa com gente de verdade. E aí a gente continua na igreja e vazio. Vazio de significado, vazio de sentido. Continua cheio de culpa. Por quê? A gente confunde cultura religiosa com vida cristã. E aí chega na vida adulta. Quando você é novinho, você pode lidar com isso. Mas quando você é adulto, não tem jeito. Vai ter que responder essa pergunta. Se o que você tem até hoje é vida cristã de verdade, ou se é mera cultura religiosa. E isso não se sustenta. E aí, irmãos, quando ele encontra a gente assim de verdade mesmo, aí você é possuído de leveza, de paz. É bom pra caramba. É o que eu tenho experimentado. Jugo suave e fardo leve. Porque se o fardo está pesado, não é o de Jesus que está sendo carregado, é o da experiência religiosa. Eu já cantei no meio secular, né? Busquei essa plenitude em coisas, em pessoas. Eu cantava numa banda pop chamada Mega Boys, era uma coisa horrorosa. Cantava e dançava, assim, mas eu mandava bem, dançava bem. Eu sei dançar, pô. E no palco era legal pra caramba, mas quando saía do palco, travesseiro molhado. Porque o Dostoiévski estava certo. Há um vazio, uma falta no ser humano.
E ainda bem que ele me encontrou. Ainda bem. O jovem rico era rico e religioso, mas vazio. Portanto, é possível sim ser de igreja e não ser cristão. É possível ser de igreja a vida inteira e não ser cristão e continuar vazio. O jovem, imagina, Jesus vai dizer que quando ele voltar, vai ter gente que vai dizer assim: Senhor, mas eu sempre obedeci, sempre fiz um monte de coisa, curei seu nome, preguei, era evangelista. Aí Jesus vai responder: o problema é que você não fazia nada disso por mim e nem pelas pessoas, você fazia isso para ser visto. Você fazia isso para ter uma posição na sociedade. E você articulava toda a experiência religiosa para se autopromover. Eu não te conheço. Não te conheço. A minha oração, irmãos, é que você aproveite, inclusive, essa oportunidade aqui. Se permita, talvez finalmente, ser encontrada pelo Senhor. Pelo Senhor mesmo, assim. Pelo Senhor Jesus Cristo. Porque fora dele, pode até ser a igreja, mas vai continuar vazio. Uma outra coisa que eu confundia com vida cristã, e eu quase saí da igreja por causa disso. O pastor Jackson até me conheceu nessa época. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler da mesma forma que eu gosto de jogar FC 24 no meu Play 5. Esse mês, inclusive, vai lançar o 25. Para mim, leitura é diversão. Já viu aquela pessoa assim que tem que se esforçar para ler? Eu tenho que me esforçar para não ler. Está sempre um livro comigo, eu amo ler. Só que eu não soube lidar com o conhecimento. Comecei a usar o conhecimento para ser visto. Para sentar aqui na frente com a perninha cruzada assim, e ser o cara da lição, sabe tudo. A gente gosta desse bagulho aí. A gente gosta. E eu comecei a usar o conhecimento não para abençoar as pessoas, mas para derrotar pessoas em debate. Pensa numa tolice. E comecei a usar o conhecimento para ser visto na internet. Então eu era um cara polêmico, estava sempre... Eu não me percebia assim, eu pensava que eu estava defendendo uma causa. Até que um dia, um pastor que me ama muito, falou assim para mim: Jefinho, eu te conheço desde quando você chegou na igreja. Depois de um sermão, ele falou: eu te conheço desde quando você chegou na igreja. E você se tornou um menino inteligente. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele é. Só que você deixou de ser uma outra coisa. Aí eu falei: o quê? Ele falou assim: cristão. Quando você fala, o seu discurso tem até lógica. Só não tem amor. Só não tem leveza. Só não tem Cristo. E eu fiquei bravo. Usei todo o conhecimento teológico para brigar com ele. Mas ele estava certo. Chorei. Não na frente dele. Mas cheguei em casa, chorei. E naquele dia o Senhor Jesus me encontrou. E hoje, eu prefiro ser um otário que perde no debate do que perder pessoas. Porque pessoas, irmãos, é o que há de mais sagrado aqui. Eu não tenho interesse nenhum em vencer meus irmãos. Hoje eu só tenho interesse em cooperar. Mas a gente não tomar cuidado, a gente fica belicoso. Fica querendo toda hora disputar, ter razão, ir para a internet, jogar na cara dos outros. Nós somos isso e aquilo. Tolice pura. Esse coração não está em Jesus. Esse coração está só possuído de vaidade intelectual. A minha oração é que o Senhor nos encontre de verdade. Porque só Ele pode saciar a sede da nossa alma. Você pode até ter um monte de informação, mas não confunda mente sabida com mente convertida. Mente informada com mente transformada. Não são a mesma coisa. Tem gente que não tem muita informação, mas tem unção. Tem gente que não é instruída, mas é convertida. E tem gente que é instruída, mas não é convertida. Medição. Minha sede não é de agora, nem um rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu
mudança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Quando Ele nos encontra, nos dá vida de verdade, vida plena, vida completa, vida eterna. Minha sede não é de H2O, nem rio, vai saciar o meu lugar. Entenda, não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém, e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva.